5 sinais de que você já conheceu essa alma em outra vida. Você já encontrou alguém pela primeira vez e teve a sensação de que aquela pessoa já fazia parte da sua história? Não estou falando de uma simpatia comum, nem daquela sensação agradável de conhecer alguém interessante. Estou falando de algo mais profundo, uma familiaridade difícil de explicar, uma paz estranha, uma certeza silenciosa de que aquela alma você já conheceu antes. Se você já viveu algo assim, fica comigo até o final. O que vamos explorar aqui pode mudar a forma como você enxerga certos encontros da sua vida. Segundo a doutrina espírita, organizada por Allan Kardec no século XIX, o espírito não vive apenas uma única existência. Ele percorre uma longa jornada de aprendizado que atravessa muitas vidas, muitos corpos e diferentes épocas da história. E nessa jornada, o espírito não caminha sozinho. Ele cria laços, desenvolve afinidades, compartilha experiências com outras almas e muitas dessas almas acabam cruzando novamente o nosso caminho em outras encarnações. Isso é o que o Espiritismo chama de reencontro espiritual. Mas existe um detalhe curioso que pouca gente percebe. Esses reencontros não acontecem de forma totalmente silenciosa. Eles deixam sinais. Sinais que aparecem na forma como você se sente perto de certas pessoas, na intensidade de uma emoção, na qualidade de um olhar, ou até em coincidências que parecem boas demais para serem apenas acaso. Hoje eu vou mostrar 5 desses sinais. Enquanto você escuta cada um deles, preste atenção. Talvez alguém venha à sua mente. E se vier, pode ser que esse encontro não tenha começado nesta vida. Sinal 1. A familiaridade imediata. O primeiro sinal é algo que muitas pessoas já sentiram pelo menos uma vez. Imagine a situação. Você está num evento, numa viagem, numa reunião de trabalho ou em qualquer lugar do cotidiano. E alguém te apresenta a uma pessoa que você nunca viu antes. A conversa começa simples, um comentário sobre o ambiente, uma pergunta comum. Mas em poucos minutos algo muda. De repente, vocês estão conversando como se fossem amigos de longa data. Não existe aquele desconforto típico de conhecer alguém novo. Não existe a necessidade de medir cada palavra ou tentar impressionar. A conversa flui naturalmente. Vocês riem com facilidade, compartilham ideias sem receio e, quando percebem, já estão falando de assuntos que normalmente levariam semanas ou meses para aparecer em uma relação. É como se várias etapas tivessem sido puladas. Dentro da visão espírita, isso tem uma explicação. Quando 2 espíritos que já conviveram em outras existências se reencontram, o cérebro pode não ter lembrança consciente disso. As memórias das vidas passadas não ficam no corpo físico, mas o espírito reconhece. Ele percebe algo familiar na vibração da outra alma, e essa percepção aparece exatamente desta forma, como uma familiaridade imediata que não tem explicação lógica, mas parece completamente natural. Sinal 2. Um olhar que parece contar uma história. Algumas conexões marcantes começam de forma silenciosa. Antes mesmo de uma apresentação, começam com um olhar. Talvez você já tenha vivido isso. Você cruza o olhar com alguém por alguns segundos e algo dentro de você se move de forma difícil de explicar. Não é necessariamente atração romântica, não é apenas admiração, é uma sensação de profundidade. Como se aquele olhar carregasse algo além do momento, como se ali existisse uma história que você ainda não consegue lembrar. Muitas pessoas descrevem isso da mesma forma. Foi como se aquela pessoa realmente me visse. Não apenas olhasse, mas visse de verdade. Existe uma expressão antiga que diz que os olhos são as janelas da alma. Na espiritualidade, essa metáfora ganha um sentido ainda mais profundo. Segundo o Espiritismo, o espírito se expressa através do corpo, e os olhos, por estarem ligados à percepção e à emoção, acabam revelando muito da essência da pessoa. Quando 2 espíritos que já se conhecem se reencontram,
esse reconhecimento pode surgir justamente ali, no olhar, sem palavras, sem explicações. Apenas uma sensação de que algo importante acabou de acontecer. Sinal 3. Emoções que parecem maiores do que o momento. Esse terceiro sinal costuma confundir muita gente, porque nem todo reencontro espiritual traz apenas sentimentos agradáveis. Alguns encontros despertam uma alegria inesperada, uma leve euforia, uma sensação de que algo bom acabou de começar. Mas outros encontros provocam reações completamente diferentes. Pode surgir uma tristeza sem motivo aparente, uma nostalgia difícil de explicar, ou até uma antipatia imediata por alguém que nunca fez nada contra você. Se você já sentiu isso, provavelmente tentou encontrar uma explicação racional. E nem sempre encontrou. Dentro da doutrina espírita, essas emoções podem ter a mesma origem, histórias espirituais compartilhadas. Quando duas almas se reencontram, existe um passado ali. Às vezes é um passado de afeto, parceria e apoio. Esses encontros costumam trazer paz, alegria e sensação de acolhimento. Mas também existem reencontros entre espíritos que viveram conflitos, mágoas ou situações mal resolvidas em outras existências. Nesses casos, emoções intensas podem surgir logo no início do contato. Isso não é visto como punição dentro do espiritismo, é visto como oportunidade. Cada reencontro traz a chance de aprender algo novo, reparar erros ou transformar antigas histórias. Por isso, quando uma emoção surge de forma muito forte e aparentemente sem motivo, pode ser que o espírito esteja reconhecendo uma alma com quem ainda existe algo importante a resolver. Sinal 4. Coincidências que parecem improváveis. O quarto sinal aparece nas circunstâncias e geralmente começa com pequenas coincidências. Você pensa em alguém e essa pessoa manda mensagem logo depois. Vocês se encontram em lugares inesperados mais de uma vez. Descobrem que passaram por situações parecidas na vida em períodos muito próximos, mesmo sem se conhecerem na época. Ou percebem que as histórias de vocês têm paralelos impressionantes. As mesmas mudanças importantes, as mesmas viradas, os mesmos desafios. Separadamente, cada coincidência pode parecer apenas acaso, mas quando elas começam a se repetir com a mesma pessoa, fica difícil ignorar. Dentro da visão espírita, acredita-se que o plano espiritual acompanha a jornada de cada espírito encarnado. E quando existe um reencontro importante para acontecer, as circunstâncias podem se organizar de forma sutil para aproximar essas pessoas. Nada forçado, nada milagroso, apenas situações simples da vida cotidiana. Um evento que você quase não foi, uma decisão tomada por impulso, um caminho diferente naquele dia. Às vezes, aquilo que chamamos de acaso pode ter uma lógica espiritual que ainda não conseguimos perceber totalmente. E quando as coincidências começam a se acumular, pode ser um convite silencioso para prestar atenção naquele encontro. Sinal 5. A sensação de estar em casa. O quinto sinal é um dos mais marcantes e também um dos mais difíceis de explicar. Muitas pessoas descrevem isso como a sensação de voltar para casa. Quando você está perto daquela pessoa, existe uma paz natural. A conversa flui sem esforço. O silêncio não incomoda. Você não sente a pressão de precisar parecer diferente ou tentar se encaixar em algum papel. Você pode ser exatamente quem é, com suas dúvidas, com suas imperfeições, com suas contradições. E a outra pessoa não parece se incomodar com isso. Ela a acolhe. Esse tipo de conexão é raro. Na doutrina espírita, Allan Kardec descreveu algo chamado afinidade espiritual. A ideia é que espíritos com histórias de aprendizado semelhantes desenvolvem uma harmonia profunda ao longo das existências. Mesmo quando as memórias conscientes desaparecem entre uma vida e outra, essa afinidade continua existindo. Quando esses espíritos se reencontram, essa harmonia pode reaparecer. Às vezes lentamente, às vezes de forma imediata. E a pessoa que você acabou de conhecer começa a aparecer de um jeito difícil de explicar, alguém que sempre fez parte da sua vida. O significado desses encontros.
Se você já reconheceu algum desses sinais, talvez seja interessante olhar para certos encontros da sua vida com um pouco mais de atenção. A doutrina espírita não apresenta esses encontros como algo misterioso ou inacessível. Ela os descreve como parte natural da evolução do espírito. Cada alma está em um caminho de aprendizado, e nessa jornada, quase nunca caminhamos sozinhos. Existem companheiros espirituais que aparecem em momentos específicos da vida. Às vezes como amigos que parecem entender você de forma profunda. Às vezes como parceiros que trazem equilíbrio quando tudo parecia confuso. E às vezes como pessoas que despertam desafios necessários para o crescimento. Todos esses encontros têm valor. Todos eles carregam algum tipo de propósito. Reconhecer esses sinais não significa acreditar em coincidências mágicas ou abandonar o senso crítico. Significa apenas viver os relacionamentos com mais atenção, mais sensibilidade e mais gratidão. Porque talvez aquela pessoa que entrou recentemente na sua vida não tenha chegado por acaso. Talvez ela já tenha feito parte da sua história antes. E talvez esse reencontro esteja acontecendo exatamente agora, porque ainda existe algo importante para aprender, construir ou transformar juntos. Agora eu quero saber de você. Enquanto você ouvia esse conteúdo, alguém veio à sua mente? Talvez aquela pessoa que você conheceu recentemente e que trouxe uma sensação imediata de familiaridade? Ou alguém cujo olhar ficou guardado na memória sem uma explicação clara? Ou ainda alguém que entrou na sua vida há pouco tempo, mas parece que sempre esteve lá? Se isso aconteceu, conta aqui nos comentários. Eu leio todos, e quando essas histórias são compartilhadas, muitas outras pessoas percebem que passaram por experiências parecidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre espiritualidade e sobre o significado dos encontros que acontecem ao longo da vida. E se você quer continuar explorando temas como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente continua falando sobre espiritualidade, evolução e os encontros que transformam nossa jornada. Que a paz e a luz estejam sempre no seu caminho. Até o próximo vídeo.